Olá, tudo bem? Mais um programa do Sindicato dos Policiais Civis de Mogi das Cruzes, região, exibido pela TV Mogi, canal 9, NET e pelo YouTube. Hoje nós vamos entrevistar o vereador do Partido dos Trabalhadores de Mogi das Cruzes, Rodrigo Valverde. Nós vamos falar sobre o IPTU e vamos falar sobre o transporte coletivo. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia, Valdir. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que a gente está conversando um pouco sobre o Mogi das Cruzes. Muitos problemas, infelizmente. Espero que um dia a gente converse sobre assuntos positivos, mas infelizmente, Valdir, a administração local está de fato deixando muito a desejar. E ao longo do programa aqui, acho que tenho certeza que a população vai concordar com essa nossa opinião, porque é um fato consolidado e incontestável. Vereador, o pessoal, a população já está recebendo o carnê do IPTU e há uma reclamação imensa nas redes sociais, por exemplo, há IPTUs que aumentaram mais de 100%. Essa situação, o que a Câmara de Mogi, o que você pode fazer, ou o que a coletividade pode agir diante desse aumento, que é um aumento abusivo? Sem dúvida, sem dúvida. Mogi das Cruzes é talvez a única cidade do Brasil, eu não conheço outra, que desobedece à regra nacional. A regra nacional diz o seguinte: você tem um imóvel, ele vale de fato R$100 mil. Você pode colocar como valor venal desse imóvel, que o valor venal é a base de cálculo para o IPTU. Se ele vale R$100 mil, o valor venal dele tem que ser ou de R$40 mil, no mínimo, ou no máximo de R$70 mil. Ou seja, o valor venal tem que ser de 40% a 70% o valor real do imóvel. Ponto. Mas esse critério de 40% no mínimo e 70% no máximo tem que ser definido, não pode ser de 40% a 70%. A prefeitura tem que falar para a população: olha, nós vamos colocar como valor venal da cidade 70% do valor real do seu imóvel ou 40% do valor real do seu imóvel. O Ministério das Cidades, ele coloca a regra como que se deve dar a fixação do valor venal. Aqui em Mogi das Cruzes foi desobedecido, porque o Ministério das Cidades exige uma ampla divulgação, um amplo debate com a cidade, audiências públicas. Eu pergunto, Valdir, em Mogi das Cruzes foi feito isso? Não. Eu acho que a única coisa que ocorreu amplamente foi manifestações. Sim. Manifestações porque o povo já não aguenta mais essa carga tributária. E o ano passado você estava à frente dessas manifestações também, né? E viu que o povo não está aceitando mais isso. O povo não está aceitando e as autoridades não respeitam a democracia. Eu vou dar um exemplo aqui, você é testemunha. O Valdir estava como mais um cidadão, igual a milhares de mogianos que foram para a rua, levantou um cartaz contestando o IPTU. A polícia militar, de forma totalmente arbitrária, antidemocrática, arrancou o cartaz da mão do Valdir, tirou o Valdir do lugar público que estava sendo a manifestação. Eu até ajudei a separar, tem as imagens aí. Um verdadeiro absurdo. Ou seja, eles desrespeitam todos os nossos direitos, eles desrespeitam qualquer diálogo conosco e não admitem a nossa simples manifestação pacífica. Então, um absurdo que aconteceu. Felizmente, a população toda, a tamanha pressão fez o prefeito voltar atrás. Mas ele voltou atrás até a página 2, que eu vou explicar daqui a pouco. Você acha que, como que nós devemos proceder agora com esse carnês de IPTU que estão chegando e a população já está reclamando pelas redes sociais? O que nós devemos fazer? Nós devemos manter as manifestações, programar as manifestações, devemos ir pelo campo judicial, ingressar com ações judiciais, porque a informação que eu tenho é de que aumentou bastante em virtude do chamado puxadinho.
Mas esse puxadinho é muito subjetivo, porque há casos em que uma pessoa colocou uma lona de plástico e esse drone captou a lona considerou a área construída abusivamente o imposto, mais de 100%, né, sem levar em conta o que você acabou também de falar, né, que existem critérios, existem normas que devem ser obedecidas. Né? Sim. Mas, infelizmente, a Câmara dos Vereadores também, Rodrigo, pelo que eu assisto, pelo que eu acompanho, só tem 2 vereadores que realmente se manifestam contra tudo isso que está acontecendo, que é você e o Iduígues. Sim. De forma mais incisiva, sem dúvida, né? Eu e o Iduígues. Teve vereador que votou contra, né? Foi uma votação, acho que teve 7 votos contrários. Agora, as suas sugestões, Valdir, bate exatamente com aquilo que eu imagino que seja o caminho da solução. A manifestação popular, sem dúvida, porque ela ajuda, inclusive, na decisão do judiciário e as ações judiciais, que pode ser coletiva. Na próxima segunda-feira, se não me engano, será dia 11 de fevereiro, às 18h30 na Câmara Municipal, eu estou chamando uma reunião, porque eu estou tendo diversas reclamações, eu estou convidando essas pessoas que estão indignadas com o seu carnê, para a gente estar justamente discutindo algumas medidas. E o que acontece? Tem a questão do puxadinho, que foi uma foto a laser tirada, eles dizem que de um avião, alguns dizem que de drone, mas oficialmente a informação é que foi um avião. E eles identificam, teve chão pintado, que eles imaginaram que era cobertura. Galinheiro, eu já vi de tudo, canil de cachorro, uma lona colocada só para uma festa de aniversário específica, eles consideraram a área construída. E qual que é o grande problema que eu acho o maior crime da prefeitura? Para você contestar o valor que eles estão te cobrando, você precisa contratar um profissional e assinar a sua área construída. Então você tem que pagar um profissional que não custa menos do que R$500. Dependendo, eu já vi gente pagando R$4.000 para um profissional fazer essa defesa. Então, muitos cidadãos não têm essa informação, acabam pagando. Alguns não conseguem pagar e têm o risco de ter o seu imóvel leiloado. Então, de fato, um absurdo. Fora a questão do puxadinho, que foi um estelionato eleitoral, esse episódio aconteceu com o Valdir, e aconteceu com outros cidadãos também, teve bomba atingindo idoso, teve outras agressões, né? Um aparato policial desnecessário. Né? Eu não vi nenhuma violência dos manifestantes, nenhuma. Uma grande quantidade de cidadãos mogianos que estavam reclamando que eram pessoas idosas. Sim. Né? Qual o mal que essas pessoas idosas iriam causar ao poder público? Eles estão mal acostumados e a cidade precisa reagir. Graças a essa manifestação, por que teve essa revolta no início do ano passado? As pessoas receberam o carnê com um aumento de uma planta genérica, que o valor venal estava muito mais do que o máximo, que é exatamente os 70%, aonde aqui em Mogi, a prefeitura timidamente publicou que seria no máximo 40% do valor real, ou seja, aqui em Mogi não pode ter. Se a sua casa vale R$100.000, o valor venal dela tem que ser R$40.000. Isso é fato. Quem entrar com isso na justiça, ganha. Agora, o que mais se vê é uma casa que vale R$100.000 e o valor venal é R$110.000. Acima. Ou, no melhor das hipóteses, uma casa que vale R$100.000, eles estão colocando como valor venal R$50.000. Ou seja, acima dos 40% que era o que tinha que ser o valor venal aqui em Mogi das Cruzes. Poderia ser de 40% a 70%, desde que não divulgasse que o valor seria 40%. Então veio, no início do ano passado, no carnê, esse aumento da planta genérica absurdo, somado com essa foto aérea. Então causou um colapso, a cidade se rebelou, o prefeito pressionado, o que ele fez? Ele não cobrou as construções não cadastradas, que é o chamado puxadinho, e reduziu o valor do aumento. A planta genérica estava absurda, em vez de ele aumentar no máximo 60%, ele aumentou no máximo 10%. Então, isso apaziguou porque a pessoa recebeu um carnê de R$2.000 para pagar de IPTU no mês de fevereiro, o prefeito voltou atrás, em março veio um carnê de R$600. A população se acomodou,
a gente alertava já que isso era uma enganação, mas a pessoa que interessa é a hora que ela vê o valor que ela tem para pagar. Ela se conformou com os R$600 ao invés dos 2.000, mas esse ano não escapou. E eu vou explicar o que aconteceu. Com a pressão que o prefeito sofreu, o ex-prefeito, que seria candidato a deputado federal e veio a ser eleito, ele também pressionou, os vereadores da base do governo pressionaram, falaram, não estou aguentando tanta pressão. Então o prefeito retirou o aumento e retirou a cobrança extraordinária do puxadinho. Avisando que no mês de março ia cobrar o IPTU do ano anterior, com um máximo de 10%, e que o puxadinho viria no mês de abril. Mas teve a pressão do então pré-candidato a deputado federal para não vir. Marco Bertaioli. E de fato não veio. Passou maio, junho, julho. Passou a eleição, ele se elegeu e agora a população magiana está sendo presenteada. Um verdadeiro estelionato eleitoral e a gente precisa, com urgência, tomar uma atitude. Toda a população, porque se for só o Sindicato dos Policiais Civis, na pessoa do Valdir representando, se for 1 ou 2 vereadores, se for meia dúzia de moradores da cidade, não vai solucionar o problema. O judiciário não vai ser pressionado, vai aceitar o argumento do executivo, então precisa ter uma grande mobilização popular, precisa ter ações coletivas ou a pressão popular para a própria prefeitura voltar atrás sem precisar de ação judicial. Porque de fato está errado. A planta genérica está sendo utilizada de uma forma totalmente estranha. A planta genérica colocou o valor venal muito acima dos 40% informados que seria. E essas fotos aéreas são totalmente questionáveis. Algumas corretas, mas uma grande parte, uma enorme parte, considerando qualquer coisa como área construída. E, Valverde, para a gente finalizar esse trecho do IPTU, o município de Mogi, segundo consta, tem uma olha orçamentária de 1,5 bilhão, mais ou menos. Isso. E a gente não vê nada no município. Nós não vemos nenhuma grande obra de interesse coletivo. Nós não vemos as ruas realmente asfaltadas, limpas. Até na limpeza. Antigamente havia uma empresa que limpava as vias, né? Hoje a gente não vê mais isso. Vê ruas aqui no centro de Mogi das Cruzes cheio de mato, ou seja, esta administração, na minha opinião, como cidadão nascido e criado em Mogi das Cruzes, é uma das piores, né? Eu considero... Teve outras semelhantes a essa, não muito diferente dessa, que é péssima, na minha opinião, né? E posso explicar aqui porque a gente vai precisar de uma meia dúzia de programa, talvez. Mas antes, Valdir, não tinha a força da internet. Então, o problema lá em Jundiapeba, a cidade não ficava sabendo. Os prefeitos anteriores cuidavam da praça central, das avenidas principais, e aí dava a impressão que a cidade não tinha problema. Mas agora a internet está furando essa bolha e mostrando todos esses problemas que você está relatando. Então a internet está sendo muito benéfica e é uma cidade extremamente abençoada. Ela pode muito mais do que ela é. Esse grupo que vem comandando a cidade há décadas, né? A família Lopes, a família Valdemar, que apoiou o Junge, que ficou 8 anos, apoiou o Bertaioli, que ficou 8 anos, que apoiou o Marcos Melo, que o Marcos Melo vai para a reeleição. Então esse grupo todo, ele usa a eleição para comparar Mogi das Cruzes com Itaquaquecetuba, com Ferraz de Vasconcelos, com Biritiba Mirim, escondendo a história, porque todas essas cidades do nosso entorno pertenciam a Mogi das Cruzes. Então é natural a gente ter uma cidade mais empoderada. E aí dá uma impressão na população que a cidade é bem cuidada, é bem administrada, porque compara-se com os vizinhos. Mas a gente tem que comparar com as cidades de ponta, como São José dos Campos, como Campinas, como São Caetano, né? Infelizmente, enganou a população por muito tempo e felizmente a internet está ajudando a mostrar um pouco a realidade. Sobre essa questão do abandono da zeladoria da cidade, é importante falar que uma empresa só cuida da zeladoria da cidade, ela fica com 80% do orçamento da Secretaria de Serviços Urbanos. Uma empresa só, ela consegue pegar milhões dos cofres públicos, absorve 80% do orçamento de uma secretaria.
Os preços que a gente paga aqui, as nossas licitações são extremamente altos. O que a gente paga na merenda, dá para comprar 5, 6 vezes mais os produtos que são comprados naquele valor. A prioridade do orçamento totalmente comprometido, imóveis alugados a preços caríssimos. Então tudo isso vai consumindo o orçamento dos nossos impostos em prol de meia dúzia de pessoas que se beneficiam dele. E a grande maioria da população fica refém de uma zeladoria mal feita, fica refém de um serviço público mal prestado, cerca de 5 mil crianças sem uma vaga em creche. Então, um absurdo atrás do outro, justamente por falta de transparência, justamente por falta de prioridades no orçamento. Estou rodando a cidade nesse período do ano, muitas enchentes. Sim. E eu questionando a prefeitura, não tem um mínimo planejamento para sanar essas enchentes. Ontem tive uma reunião na habitação para cuidar de um problema das famílias que moram há 30 anos debaixo do fio de alta tensão. Não tem um centavo de orçamento previsto para resolver aquele problema de habitação. A gente fica refém do governo estadual, do governo federal, que também enxugou o programa habitacional. Então, os nossos impostos estão sendo pagos para os benefícios dos empresários e 0% para o social. Aí, pessoal, nós temos que mudar esse quadro. 2020 está aí. A população tem que participar da política. A população tem que ver tudo isso que está acontecendo. E a gente só muda através da política. Bem-vindo! Você está na Delegacia Eletrônica, um canal direto que permite registrar o Boletim Eletrônico de Ocorrência. Este é um documento oficial da Polícia Civil do Estado de São Paulo, igual ao feito na delegacia, e será assinado por uma autoridade policial. O Boletim Eletrônico de Ocorrência serve para registrar furto ou perda de documentos, de celular, de veículos e de placas de veículos. Aqui também pode ser registrado o desaparecimento de pessoa ou o encontro de pessoa desaparecida. O preenchimento do boletim eletrônico é rápido e fácil, mas se você tiver alguma dúvida, pode contar com a gente. Estamos aqui para ajudá-lo. Vamos falar um pouquinho sobre o transporte coletivo? Acabei de dar um exemplo que os nossos impostos estão indo para empresários e poucos para o serviço público, que atende a todos. E o Valdir acaba de me perguntar sobre a tarifa do ônibus. Valdir, a gente está falando, no assunto anterior, do aumento esmagador de imposto para todos nós. Para todos nós. E, pasme, a empresa mais rica da cidade, a empresa que mais consome o orçamento da cidade, é isenta de imposto, que é a empresa de transporte. Não paga um centavo de ISS e acaba de aumentar a tarifa do ônibus no valor mais caro que a capital. Mas só um adendo. Essas empresas, você tem conhecimento se são as mesmas que doam milhares de dinheiro aí para as eleições desses candidatos? Essas mesmas empresas? Na última, a gente não sabe por que o governante eleito prioriza tanto os interesses dessa empresa. Ou a gente sabe por quê, tá certo? Mas, na última eleição era proibido a doação de pessoa jurídica. Sim. Eu vou dar um exemplo só, e aí a população vai entender, quem está nos assistindo. Eu vou falar o nome. O Vitório de Bello, pessoa física, um grande empresário da cidade, ele foi o maior doador na campanha do Marcos Mello. E o mesmo Vitório de Bello, ele tem inúmeros imóveis alugados para a prefeitura. Valdir, os aluguéis são corrigidos pelo IGPM. O IGPM, ele baixou, de um ano para o outro, baixou
quem tem imóvel alugado sabe, não teve aumento de aluguel ou teve até redução do valor do aluguel. Os imóveis do Vitória de Belo, pasme, aumentou 30%. Aumentou 30%. Eu pergunto, o que aumentou 30% nesse país? A inflação foi 30%? O aumento de salário foi 30%? Nem a gasolina subiu 30%. Como que explica o maior doador, pessoa física, da campanha do prefeito, tem o contrato do seu imóvel milionário alugado e um aumento de 30% de um ano para o outro? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta diretamente, mas na questão das empresas de transporte, posso falar o nome também, CS Brasil, do Grupo Júlio Simões, e a Princesa do Norte. Elas oferecem um péssimo serviço para a população. Quem pega ônibus, tenho certeza que vai concordar comigo. Uma cidade que não tem bilhete único, você se pega um ônibus e quiser pegar outro, você vai pagar 2 passagens. Uma enganação que tem que ir lá no terminal, sair de um bairro e ir para o outro, não chega a 5% dos usuários que usam esse serviço. Não tem cobrador, mandaram 800 cobradores embora. Quanto que a empresa economizou? Eu pergunto, reduziu 1 centavo do valor da tarifa? Não reduziu nada, pelo contrário, aumentou. Não paga imposto? Uma tarifa de R$ 4,50, onde na capital, que você fica 10 vezes mais tempo dentro do ônibus, que tem bilhete único, que o salário do motorista lá em São Paulo é o dobro do salário do motorista de Mogi. Lá é R$ 4,30. Com bilhete único, com o motorista ganhando o dobro, com ar-condicionado, com Wi-Fi, que a gente fica 40 minutos, 1 hora dentro do ônibus, aqui a gente fica 5 minutos. O que explica esse valor da tarifa? O que explica o aumento, aonde na lei da isenção dizia que a tarifa tinha que ser reduzida ou mantida o seu valor? E o prefeito passa por cima de tudo isso, aumenta a tarifa. Eu ingressei com uma ação judicial, consegui uma liminar em Mogi das Cruzes para proibir o aumento, mas infelizmente o lobby das empresas no judiciário fez com que o Tribunal de Justiça autorizasse o aumento de forma absurda, vergonhosa, tanto para o Poder Executivo local, quanto para o Poder Judiciário. E a empresa está buscando lucro, está tendo sucesso, mas a população precisa ajudar a pressionar. Roberto, para a gente finalizar, eu pergunto para você, a impressão que eu tenho como cidadão é de que não é o prefeito que administra a cidade sozinha. Eu acho que ele administra a cidade juntamente com empresários, com os interesses dos empresários. Esses exemplos que eu dei aqui mostram essa clareza. Eu fico me perguntando, como que pode não atender tantos interesses da população e defender tantos interesses empresariais? É claro que no capitalismo, a figura do empresário é importante, gera emprego. Mas ele não pode, os seus interesses não pode ser maior do que todos os outros. Exatamente. Nós temos saúde, nós temos educação, nós temos segurança, que é a sua área. Nós temos saneamento básico, nós temos problema de enchente, de moradia. O orçamento dos nossos impostos tinha que priorizar esses casos. E não só o lucro do empresário. É isso aí, Roberto. A sua presença foi esclarecedora, tanto para a questão do IPTU como do transporte coletivo. E isso daí é muito bom, porque a gente transmite esse recado que você está dando para nós, para todos, né? Ainda mais agora com os carnês do IPTU chegando. Eu peço a você para você fazer as suas considerações finais. Bom, mais uma vez aqui eu agradeço o Valdir, presidente dos Sindicatos Policiais Civis de Mogi das Cruzes e a região do Alto Tietê. Sou testemunha da luta do Valdir, não só à frente dos interesses dos policiais civis da região, mas também de toda a população. Sou testemunha da honestidade do Valdir, sou testemunha do esforço do Valdir para resolver os problemas da cidade e até do país, Valdir, porque eu não vejo você só em pauta municipal. Eu vejo você lutando também nos abusos em nível estadual, em nível nacional, e isso é muito importante para Mogi das Cruzes, você não tenha dúvida. Então é uma honra para a gente estar nesse espaço aqui que você nos oferece, dialogando um pouco sobre a cidade. Tem muitos outros problemas, não só IPTU e não só tarifa do ônibus. Por falar em tarifa do ônibus, Valdir, eu esqueci um detalhe assim que a população também vai se indignar. Em a maioria das cidades do Brasil, 60 anos de idade já não paga mais ônibus. Aqui em Mogi das Cruzes, pasme, na lei orgânica do município, que é a maior lei, a lei mais forte em nível municipal, que para alterar ela
Precisa ser votação em 2 turnos com maioria qualificada. É muito difícil fazer qualquer alteração na lei orgânica do município. Aqui em Mogi das Cruzes está garantido na lei orgânica do município a isenção só a partir dos 65 anos. Interesse do empresariado. Por que isso na lei maior da cidade? É estarrecedor. Agora, existe o lobby das empresas e existe a conivência da classe política, que boa parte é financiada por esses interesses, é por isso que eles priorizam o interesse dos financiadores de campanha ao invés de ser da população, e isso tudo também é culpa nossa. Minha, sua, do nosso câmera, de você que está nos assistindo, porque a gente corre, na maioria das vezes, corre atrás só dos nossos interesses, esquece de dedicar um tempo da nossa vida para o coletivo, esquece da nossa responsabilidade em participar das decisões, e depois na campanha a gente é enganado pelo que a gente vê na TV, pelo que a gente vê no nosso WhatsApp, no nosso Facebook, e a gente vota sem saber o que acontece. A gente demoniza um político porque a imprensa falou mal dele e santifica um outro que a imprensa está falando bem dele. Tudo isso tem uma jogada e tem um motivo. Quando demonizam muito alguém, você pode ter certeza que esse alguém estava do seu lado. E quando exalta muito alguém, você pode ter certeza que isso tem um financiamento e depois vai ter uma fatura a ser paga. Então eu convido a todos a não só assistir esse programa, mas também participar das decisões, participar dos acontecimentos, e aí a gente erra menos, errando menos, a gente é menos lesado. Isso aí. É com a participação que a gente muda o nosso município, o nosso estado, o nosso país. Só participando. Se a gente não participar, nada será mudado.